Muito bem, nós já estamos de volta e nós vamos agora falar sobre as eleições municipais. No próximo domingo nós temos aí as eleições, né, que acontecem em cada município para eleger o prefeito representante e os vereadores que vão ocupar a Câmara Municipal. E a notícia que nós trouxemos é de que o Bolsonaro tem mais influência no apoio a esses candidatos que o presidente Lula. Professor Tarran, qual que é a sua opinião? O Bolsonaro exerce mesmo maior influência para apoiar e trazer a população para esses candidatos? 15 dias ou até 10 dias antes das eleições passadas para a presidência, o Bolsonaro estava com mais intenção de votos do que o Lula. Estava ou não estava? No entanto, o Lula ganhou. Você pega esses, não estou dizendo que eu sou Bolsonaro ou Lula, não, estou discutindo o que é o fato. Você pega nesses países onde o X ganharia, mas o Y ganhou, ele sempre ganha com cerca de 50,3%, no máximo 51%. É o caso da Venezuela, é o caso da China, é o caso da Rússia, é o caso daqui. É sabido que o Bolsonaro tem muito mais influência do que o Lula. O PT já era, o Lula é mais forte que o PT. Só pegar quando o Lula vai... Só pega o 7 de setembro, vazio, mas pega lá o comício em São Paulo, do Bolsonaro. Então é nítido que ele tem muito mais influência em voto do que o Lula. Não estou dizendo que isso é certo, não, dizendo que acontece. Isso é verdade. Mas vamos ver agora as eleições. O que aconteceu? O Lula ganhou. Eu não tenho como provar, mas eu tenho conhecimento e cultura e vivência suficiente para saber que as eleições foram fraudulentas, como é na Venezuela. Você diz que não porque é da esquerda, porque é petista, você defende o seu lado. Não estou dizendo a senhora, não, estou dizendo quem pensa assim. Tá? Porque a pessoa pensa que eu estou debatendo a senhora, não. Quem pensa, não, os meus filhos, fala para a coruja que o filho dela é feio, ela não aceita. A verdade está além de ideologia, por isso que eu contesto. Pessoas que vão debater como jornalistas, o quê? E se diz, não, e tem ideologia. Eu vou debater, a senhora tem ideologia, só colocou da senhora, eu coloquei a minha, perfeito. Mas pessoas querem debater um assunto real, tendo ideologia, aí você compromete a verdade está longe da ideologia. Então o que acontece? É sabido, sim, é óbvio que as eleições foram fraudulentas, como foi na Venezuela, como foi na Rússia, como foi na China, como foi em vários países. E agora, eu queria só o seguinte, eu quero votar, eu quero o ticket, igual eu pego no banco quando eu deposito, em quem eu votei. Por que eles me entregam isso? Por que não me dá o documento provando em quem eu votei? Ah, é só conferir. Computador aceita tudo. Atrás do computador tem um digitador, você modifica, o computador não manda no digitador, não, é o digitador que manda. Então tem como fraudular? Tem. Claro que tem. É só apertar o botão certinho que anula tudo. Não concordo, eu quero o meu papelzinho de quem eu votei, seria a minha ata. Aí nós vamos comprovar quem tem influência e quem não tem. Nara Bueno, Bolsonaro tem mais influência, mais poder aí de apoiar os candidatos? Olha, Bolsonaro ele se vale de uma lógica que a gente estamos acostumados enquanto Brasil inteiro há centenas de anos, que é do colonialismo. Então é daquele coronelzão que, independente do que ele esteja falando, ele vai influenciar a sociedade. Eu queria até lembrar nesse ponto que sim, ele tem gozado dessa maior influência. Por quê? Porque para apoiar outros líderes que são mais fluentes, inteligentes, que concatenam melhor as ideias, isso exige, inclusive, do eleitorado maior concatenação de ideias, maior complexidade de interpretação. Então, está faltando até interpretação de texto aqui pelo eleitorado brasileiro. Eu vou lembrar aqui, Aline, que no Sul, em Santa Catarina, salvo engano, o Bolsonaro ele é aclamado no estado e ele tem o filho dele, o Jair Renan, concorrendo, e ele proibiu o Jair Renan de pedir voto e dar entrevistas e conversar e fazer discursos. Por quê? Porque só o nome Bolsonaro já é o suficiente para elegê-lo. E quando ele fala besteira e perde votos. E aí é onde o Jair Renan, onde o eleitorado deveria ser mais crítico e pensar assim, bom, se o Bolsonaro é o mito e ele defende a liberdade de expressão, por que ele não deixa o próprio filho dele, que é candidato, ter liberdade de expressão e falar o que pensa para o eleitorado e o eleitorado julgar? Então, é nesse ciclo
é que o eleitorado deve começar a criticar. E, infelizmente, algumas pessoas ainda não estão preparadas porque se cegam, né, de qualquer racionalidade para poder escolher em quem votar. E a gente ainda colhe isso no Brasil. Em relação às urnas eletrônicas e ao voto impresso, só queria falar uma coisa muito rápida. Não acreditem no Alberto, ele não tem esse conhecimento técnico e é como um Pix. Todo mundo hoje faz Pix, né? Pois é, Pix a gente não tem ali um comprovante, para ir tem que ir lá no banco pedir o extrato, enfim. Mas a gente confia, né? Por quê? Porque toda ação, ainda que virtual, ela deixa uma pegada virtual e isso é conferível, isso é auditável. Então, as urnas eletrônicas, elas são seguras e vá agora no próximo domingo votar tranquilamente e exercer sua cidadania. Doutora, a senhora acredita que as eleições na Venezuela foram fraudadas? Eu tenho que reconhecer aqui que eu não tenho acompanhado as eleições da Venezuela. Por muito passar de olho muito rápido, acredito que sim, né? Todo lugar onde existe uma ingerência grande de um líder autoritário, a possibilidade de ser fraudado é muito grande. Certo. A diferença das nossas urnas para as urnas utilizadas na Venezuela seria o voto impresso? Nem um pouco. A diferença das nossas urnas e o TSE, dia sim e dia também, submete as urnas a todo tipo de teste. Então, a gente, inclusive teste aberto para você, hacker, super fera aí, que entende tudo de internet, quebre o sigilo do voto das urnas e apresente para o TSE e apresente para a mídia. Até hoje, nós não tivemos nenhuma comprovação de quebra de sigilo de voto. Então, e nenhuma comprovação de fraude. Eu atuo em processos eleitorais e eu acho que é importante trazer isso para o público, que muitas vezes, quando a gente fala assim, um candidato, ele está querendo caçar outra chapa, o eleito, por conta de uma fraude. A gente tem que ir lá no processo comprovar com documento. Então, a gente chama um especialista, o especialista vai atacar as urnas, ele tem que comprovar que houve essa fraude. É como uma fraude em banco. Imagina vocês aí que vai processar o banco porque houve uma fraude. Alguém se passou por ali e foi lá e sacou o dinheiro. A gente tem que comprovar. Com o que vai comprovar? Com a câmera de segurança, com a assinatura eletrônica, a senha que não foi colocada. Então, houve alguma fraude, onde foi? A gente tem tecnologia hoje para identificar onde, como e quando foi feita a fraude. Quando a gente entra com um processo eleitoral de fraude nas eleições, nós temos que fazer o mesmo. E até hoje ainda nunca foi comprovada uma fraude. Nem aquela que do PSDB, me fugiu o nome agora, quando ele disputou com a Dilma e ele alegou que era o Aécio Neves. O Aécio Neves, ele também não conseguiu comprovar essa fraude. Então, até hoje, essa fraude é balela. Não acreditem nisso. A gente tem que exercer nossa cidadania, ter crítica de consciência e ir lá e votar. O que acontece aqui no estado de Goiás, basicamente, é que muitas pessoas que votam em candidatos de esquerda não se sentem à vontade para colocar no peito, ir às ruas e falar, defender. Por quê? Porque as pessoas são ignorantes e violentas. Então, fique caladinho mesmo, vai lá e vota no seu candidato. Certo. Voltando só à minha pergunta, perguntei com relação à diferença das urnas, né? Se seria somente a questão de imprimir o voto, que seria mais um comprovante, né? Porque eu até citei esse exemplo aqui no programa na semana anterior. Por exemplo, eu estou contando dinheiro. Eu conto aqui, deu R$100. Não, eu acho que deu 110. Deixa eu contar de novo. Então, lá na Venezuela, por exemplo, eles votam, escolhem lá na urna e depois tem o voto impresso comprovando que foi o escolhido, certo? Aqui, a nossa diferença, como que seria essa chancela nossa aqui? Seria somente por meio de sistema. Sim. Então, assim, ao meu ver, deixa brecha para dúvidas. Não deixa, Aline, olha só. Se a gente for pensar, o que deixa brecha? Imagine que a gente no Brasil... Mas se na Venezuela foi fraudado... Gente, computador não somente manda no essa ser questão? humano. Gente. É o ditador, eu mudo. Por exemplo, o mundo está quente, o Brasil está quente. A senhora acredita na tecnologia dizendo que foi o homem que está crescendo na Terra? A tecnologia está dizendo isso, é a maior mentira do mundo. Ah, não? Só que não é sobre clima? Eu conheço muito. Você sabia que em 2030 começa uma glaciação no hemisfério norte? Por que não comentam isso? O computador é o ser humano atrás, ele modifica o que ele quiser. Ele escreve o que ele quiser. Por que o computador beneficia os ricos? Eu vou ao banco, só falou em banco, eu vou ao banco e entrego 10 mil para depositar.
O rapaz do caixa tirou 200 e escondeu. Aí colocou 9.800. Mas eu entreguei 10 mil, prova? Como é que eu vou provar que eu entreguei 10 mil para ele? Eu preciso provar. A verdade precisa ser provada, a mentira não precisa. Olha, o que a gente tem que ver é que no Brasil, na realidade brasileira, com a nossa história e a nossa vivência democrática, o que se tem? Se tem que hoje, Aline, a gente não pode pensar só de um lado do que a gente vive, a gente tem que pensar de um lado macro mesmo, inclusive do que a gente não vive. Pense bem, em comunidades tomadas por milícia ou por facções. Imagina você lá votar no candidato X por convicção, isso ser impresso e uma facção ou uma milícia te torturar, te matar por conta de você ter votado em alguma pessoa que não era a indicada. O que a gente tenta aqui é não só proteger o sigilo e a idoneidade do voto, a rigidez do voto, não é só individualmente para cá, que eu voto numa escola super tranquila, lá todo mundo pode ir de vermelho, pode ir de verde e amarelo, tá tudo certo. Mas a gente tem muitos Brasis, a gente tem realidades muito diferentes e não por acaso o Bolsonaro, ele defende, uma pessoa tão ligada a milícias, defende esse voto impresso, porque temos inúmeros estudos em relação à impressão de voto, quer dizer, não deixaria o voto mais seguro, mas deixaria, pelo contrário, muito mais inseguro, porque uma pessoa que tem o seu comprovante impresso, ele pode sim ser cobrado pela milícia que atua na sua região. Por que o Estado não acaba com a milícia? É mais fácil. Quer dizer que a pessoa... Isso eu concordo contigo. A mulher foi estuprada, a pessoa está grávida, vai e mata o feto. Está matando seu filho, mata o estuprador. Não a criança, mesma história. A milícia está lá... Nossa senhora, então, agora de política nós passamos para matar... Mas só está dando um exemplo no poder, porque a pessoa mora na favela, do Estado votou, democrático. Aí vai sair de lá, o cara me dá o comprovante que você votou no fulano. Exato. Mas acaba com a milícia, não com a inquisição do voto. Eu queria fazer uma advertência aqui para quem nos ouve, que nos assiste, que nos Estados Unidos, o Bolsonaro, ele é conhecido como o Trump dos trópicos, né? O Trump brasileiro. Lá nos Estados Unidos, existe o voto impresso. E lá, o Trump está dizendo que não pode ser impresso, ele tem que ser eletrônico. Então, para quem é autoritário, todo e qualquer sistema está errado. Então, a gente tem que ficar atento e defender o nosso sistema brasileiro, que é eficiente, permite a cidadania num país continental como o Brasil e tem se provado seguro, porque nenhuma pessoa comprovou ainda uma fraude às urnas. O André Luiz, que está participando aqui com a gente pelo chat do YouTube, ele diz que sem comprovante em papel não tem como provar. Aqui uma conta que chama Rio da Vida, ele diz que o hacker investigado pelo STF, Walter Delgatti, ele falou na CPI do 8 de janeiro que as urnas podem sim ser fraudadas e que ele, inclusive, deu o caminho da fraude. Foi a informação do nosso E ele entende pra caramba, inclusive ele está preso. Ele mostrou que tem sim como ser. Gente, é computador, pelo amor de Deus. Um pai de ideologia, acho assim, uma computador. pessoa que não acredita em pegadas virtuais devia parar de usar o WhatsApp, por exemplo, porque é uma pegada virtual. Mas tem comprovação, né? O que te garante, Aline, ou quem nos assiste, de que está conversando de fato com a sua mãe? Sendo que é um meio virtual, né? É uma mensagem ali, não é impressa. É tecnologia. Não é uma carta, é a tecnologia. Então, por quê? Porque é uma tecnologia criptografada de ponta a ponta, então, identificando essa pessoa que usa, e olha que a gente está com tecnologias cada vez mais avançadas, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, reconhecimento digital. Então, isso tudo são seguranças, e as urnas são seguras porque nós temos mais de 58 firewalls, né, que são fases de segurança, e ninguém nunca conseguiu quebrar essas 58 fases de segurança. As Forças Armadas, na época do Bolsonaro, vocês se recordam, o Bolsonaro tentou utilizar as Forças Armadas e a inteligência das Forças Armadas para comprovar que as urnas podiam ser fraudadas. E nem assim foi conseguido. Então, a gente tem que ir pela razão, né? A racionalidade está aí, Prefiro pela verdade. Qual que é a função da tecnologia? Facilitar a vida. Hoje, a tecnologia não é só para facilitar a vida, é para dar poder a quem quer dominar o mundo. E através da tecnologia estão dominando o mundo. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Mas só que a tecnologia hoje é na mão de meia dúzia que está dominando o mundo e fazendo as pessoas a não pensar. Só falando na sociedade. Eu faço uma proposta para vocês fazerem o que eu faço, o que eu sempre fiz.
Vou dar um exemplo aqui, aqui em Goiânia. Tira 1 hora por semana e fica numa esquina de cada bairro de Goiânia. E observa as pessoas, conversa com as pessoas. O inglês são os que mais inventaram e descobriram coisas novas no planeta. Mas ele errou muito, porque ele achava que tudo que acontecia em Londres acontecia no resto do mundo. Erraram muitas teorias por causa disso. Então a gente às vezes convive com uma camada da sociedade X, esquece que além do X tem um Y, tem um Z. Olha quem é o eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro que elege não sou eu, não é a senhora. É a maioria, e a maioria tem capacidade de discernir. Hoje ninguém tem capacidade de discernir. Essa tecnologia hoje, quando fala de dominar, está tirando a capacidade do ser humano de discernir. E eu discuto qualquer tema. Inclusive, atuei muito tempo no direito. Em outra área, na área médica. Eu estou acostumado em programa, Aline. O ouvinte liga para o meu amigo que está do meu lado aqui, médico, perguntando a doença. O que ele fala para responder? Ele abre o celular e lê para responder. Não tem conhecimento, porque não tem capacidade de discernir. A tecnologia, ela facilita a vida. Hoje não. Hoje está tirando o ser humano a capacidade de discernir. E está sendo dominado por meia dúzia que é mandado no mundo. Acomoda, né?